Nós vamos ler o Evangelho esta noite também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5. Estamos estudando os 7 pecados capitais, ou os chamados 7 pecados capitais. Já estudamos o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula, e hoje à noite vamos ao último dos 7 pecados capitais, a luxúria. Gálatas capítulo 5, eu começo a ler o verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Pai nosso, nós te pedimos, dá-nos ainda mais da Tua palavra e fala ainda mais ao nosso coração, à nossa consciência. Guia-nos pelo Teu Espírito a toda a Tua vontade. Nós te pedimos assim: toma-nos pela mão, toma-nos em nossa fraqueza, toma-nos em nossa ignorância, tem misericórdia de nós, toma-nos em nossa rebeldia e leva-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, como tens prometido. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Como sabem, a lista dos 7 pecados capitais não consta da Escritura Sagrada. Este conceito, esta compreensão dos pecados capitais, nos remeteria a aproximadamente o século IV, quando o Papa Gregório estabeleceu esta convenção das principais paixões humanas, dos principais apetites, dos principais anseios, dos principais campos de batalha na interioridade humana e que conspiram contra a nossa humanidade. Em outras palavras, quanto mais cativos destas paixões, o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a gula, a avareza e a luxúria, mais animais, menos humanos, mais bestiais, menos gente nós somos. Por isso é que escolhemos, com um exercício de piedade para este mês das férias, uma reflexão bíblica a respeito dos 7 pecados capitais, um estímulo à nossa caminhada na direção da nossa humanidade conforme desejada e proposta por Deus, o nosso Pai, nosso Criador e Redentor. Estes pecados capitais são assim chamados capitais porque dão origem a outros tantos pecados. São 7 paixões que fazem nascer dentro de nós e em nossa vivência a experiência de outros tantos pecados. Chegamos, portanto, esta noite à luxúria. E há tanto que falar sobre a luxúria que temi
perder-me e escolhi então falar pouco. Não sei se vou conseguir. Mas como não conseguir o que se pretende na hora de falar, não está na lista de 7 pecados capitais, então vamos ter paciência com este fraco, indisciplinado e incapaz de controlar-se que vos fala. Luxúria. O que é a luxúria? Luxúria é, em termos simples, só pensar naquilo. Sexo. Luxúria é o apetite desordenado pelo sexo. Luxúria é o apetite desordenado pelo sexo. Luxúria é, por assim dizer, um dos pecados mais excelentes da nossa sociedade contemporânea. O sexo está esparramado diante de nós. E você sabe que você não precisa ser rico para ser avarento. Você sabe que não precisa comer muito para ser um glutão. Também você não precisa fazer muito sexo para ser culpado do pecado da luxúria. Porque esta compreensão dos pecados capitais diz não tanto a respeito daquilo que fazemos em si, mas daquilo que habita o nosso coração e a nossa interioridade. Por exemplo, a avareza não diz respeito a quanto dinheiro você tem nas mãos, diz que lugar o dinheiro ocupa no seu coração. E se ele é o Senhor dos seus valores, das suas prioridades e da maneira como você organiza a sua vida. A questão da gula não diz respeito ao tamanho do seu prato. Diz respeito à maneira como você se relaciona com a comida e com os prazeres próprios do seu corpo. Assim também o sexo ou a luxúria não diz necessariamente respeito ao quanto você faz de sexo. Porque se há alguma coisa que as pessoas mentem é o quanto elas fazem de sexo. Você pergunta para uma pessoa quanto você faz de sexo. Eu faço sexo todo dia. Mentira. E quando você pergunta a uma pessoa, não faço sexo? Não, eu não faço. Provavelmente também é mentira. As pessoas mentem a respeito do sexo. A questão não é quanto sexo você faz, mas o quanto o sexo está dentro de você e o quanto o sexo ocupa o seu pensamento. E o quanto é o sexo quem determina a sua visão de realidade, a sua forma de relacionar-se com as pessoas, a sua maneira de organizar a vida, a maneira como você vê a si mesma, como você vê a si mesmo. Ou eu faço muito sexo, ou eu faço pouco sexo, ou eu não faço sexo, mas o sexo me é uma razão para felicidade ou infelicidade. O sexo não importa se eu faço muito, se eu faço pouco, se eu faço moderadamente, mas o sexo é uma área de conflito constante. O sexo é uma questão de tentação e de agonia e de angústia constante. Então, nesse sentido é que estamos falando de luxúria. O quanto é que o sexo tem força, tem poder, e implica a nossa consciência, a nossa vontade e a nossa ação. Eu concordo com Richard Foster, que diz que a nossa sociedade fala pouco de sexo. É contraditória essa expressão do Foster, que diz que a nossa sociedade fala pouco de sexo quando nós temos sexo para vender pneu de automóvel, sexo para vender programa infantil de televisão, sexo para vender seguro de vida, sexo para promover dieta, sexo para promover ideologias. Quando nós temos o sexo nas revistas, quando nós temos o sexo nos outdoors, quando nós temos o sexo nas conversas, nas piadas, nas sugestões de humor, quando nós temos sexo nos olhos, quando nós temos sexo na maneira como nós nos olhamos e nos despimos mutuamente de quando em vez. Como é que alguém pode dizer que a nossa sociedade fala pouco de sexo? O Foster diz, a nossa sociedade fala pouco de sexo
porque fala muito em termos de abrangência, mas muito pouco em termos de profundidade. A nossa sociedade não fala realmente sobre sexo. A nossa sociedade não conversa de maneira adulta sobre sexo. O nosso púlpito muito menos, as nossas igrejas muito menos. Na verdade, especialmente dentro do ambiente religioso, o sexo me parece que é um tabu dos tabus e o pecado sexual é o pecado sem perdão. O sujeito matou 5, ele prega domingo à noite, ele adulterou, não prega nunca mais. Porque para nós sexo implica o pecado sem perdão. O ano passado eu fui chamado por uma consultoria para visitar uma empresa que estava em apuros. E fui lá naquela empresa que estava num processo de transformação dos seus sistemas de gestão. E havia um conflito religioso. Fui ali chamado e o consultor que me levou disse: Ed, por favor, não diga que você é pastor. Como eu já estou acostumado com esse tipo de fala, eu disse: não há problema, vamos lá. Sentei-me diante do presidente da empresa, uma empresa comercial com mais de 4.000 funcionários aqui em São Paulo, um belo do escritório na Faria Lima. Sentei-me diante dele, ele disse assim: olha, tem um problema aqui que o fulano de tal disse que você pode me ajudar. Tem evangélico que não acaba mais aqui dentro da minha empresa. Porque o meu sócio era evangélico. Quando nós começamos essa empresa, ele era evangélico. E eu não era, não sou até hoje. Mas ele era. E quando nós começamos bem pequenininhos, ele começou a contratar para trabalhar na nossa empresa o pessoal da igreja dele, evangélico. A empresa cresceu e agora ele é missionário, não sei aonde, aí que ele está pregando o evangelho. E foi embora e deixou comigo aqui o pessoal da igreja dele. E a nossa igreja está dividida entre os evangélicos e os não evangélicos. Isso aqui está uma confusão lascada. Eu não sei se o senhor conhece bem esse povo evangélico. Disse razoavelmente. Olha, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Evangélico é o seguinte: você pode sonegar, ser estelionatário, ladrão. Você não pode olhar para os peitos da secretária. No meu caso, eu não sou estelionatário, não sou ladrão e não sonego. Eu não sei. Mas o meu problema é que eu olho para os peitos da secretária e aqui eu sou o demônio. Mas os evangélicos que trabalham aqui, eles devem olhar para os peitos da secretária escondidos. Mas eu sei, eles são estelionatários, eles são ladrões, eles são fofoqueiros, eles são caluniadores, eles puxam o tapete dos outros. O senhor pode me ajudar? O senhor... Bom, muito prazer, pastor Ed René Quibit. É uma situação muito engraçada, mas eu trouxe esse registro de como nós evangélicos tratamos a questão do sexo. Luxúria. Talvez o nosso silêncio a respeito do sexo seja uma grande evidência de que somos culpados do pecado da luxúria. Assim como a grande necessidade de dieta é uma evidência de que somos culpados do pecado da gula, o silêncio a respeito do sexo é uma evidência de que somos culpados do pecado da luxúria. E que nós também só pensamos naquilo. E que aquilo é tão perigoso que temos dificuldade de mexer. E pior, nós já não sabemos mais como mexer direito nesta questão chamada sexo dentro da igreja evangélica. As novas configurações familiares, os novos conflitos de orientação sexual, as identidades, gênero, essa discussão dentro da igreja está conflitiva e diante do conflito a gente se cala. Mas todo mundo tem sexo no pensamento, porque eu diria, é impossível viver sem pensar em sexo. Porque sexo é uma necessidade vital. Sem sexo nós nos extinguiremos. É impossível viver sem pensar em comer.
É impossível viver sem pensar em sexo. Então todo mundo pensa em sexo. É natural. Mas não se fala. Por que não se fala? Porque é conflitivo. E por que é conflitivo? Porque existe um gap, existe um distanciamento crescente entre os polos, quais sejam. Primeiro, o nosso próprio coração, as nossas próprias angústias, os nossos próprios apetites, as nossas próprias questões interiores sobre sexo. Segundo, a sociedade em que vivemos, a maneira como lida com o sexo e com a sexualidade. E terceiro, a Bíblia Sagrada. Os referenciais da Bíblia Sagrada parecem-nos incompatíveis com as demandas dos nossos apetites e com a configuração de nossa sociedade. Por exemplo, a Bíblia Sagrada é taxativa, ou pelo menos, a teologia cristã é taxativa em afirmar o sexo como exclusivo para o casamento. Mas a Bíblia Sagrada foi escrita num tempo em que casava-se na puberdade. A Bíblia Sagrada foi escrita num tempo em que os casamentos eram... Que silêncio, hein? Nossa, que maravilha. Domingo eu também vou falar sobre sexo, vai ficar todo mundo. A Bíblia Sagrada foi escrita num tempo em que casava-se na puberdade. A Bíblia Sagrada foi escrita num tempo em que o casamento era arranjado entre famílias. Eram os grandes clãs. A Bíblia Sagrada foi escrita num contexto de poligamia. A Bíblia Sagrada foi escrita num contexto de absoluta, cruel exploração e expoliação da dignidade feminina. Então, como nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, comparar com o nosso tempo e buscar na Bíblia Sagrada as referências para a nossa sexualidade? Aí nós nos calamos. Por exemplo, nós dizemos assim aos nossos filhos, nós da classe média, só casa depois que se formar. Como é? Só casa depois que se formar. Isso quer dizer, aproximadamente os 24, 25, e olhe lá. 26, 27, e olhe lá. Por exemplo, eu tive a oportunidade de celebrar o casamento de um senhor com 61 anos de idade, uma senhora com 60 anos de idade, os dois solteiros e aposentados, eu os casei. Nós estamos assistindo esse fenômeno da saída tardia dos filhos da casa dos pais. A nossa configuração social é outra. Meu filho, você vai descobrir o sexo aos 13, 14, com um processo acelerado de erotização infantil. Eu estou falando demais, eu não tinha planejado falar tanto assim. Eu sabia que eu ia me comprometer hoje à noite. Olha, processo acelerado de erotização infantil. Aí você chega para o seu filho e para a sua filha. Filhinho, você vai descobrir o sexo com 13 anos, 14, 15, vamos lá uns 15, vai. As estatísticas mostram que a primeira relação sexual da meninada vem cada vez mais para baixo em termos de idade. Mas vamos colocar 15. Você vai descobrir o sexo aos 15 anos. Mas só vai poder se casar e fazer sexo com 27. 29, 30, 32. E dos 12, 13, 15 até os 27. Judô, basquete, natação. Curso bíblico. Vigília. Oração. Culpa. Castração. Infantilidade emocional e afetiva, incapacidade de lidar com o corpo e com o prazer, incapacidade de construir relacionamento masculino-feminino. Quer mais?
os índices de divórcio em nossa sociedade, o índice de solteiros, viúvos, descasados, em idade de plena intenção e pleno apetite e pleno vigor e plena saúde para a prática do sexo. Ou casa ou abstência. Olha, eu digo a vocês, eu não acredito em Papai Noel. Acredito na ética bíblica, mas não acredito em Papai Noel. Não me engano. Não me engano porque todas as vezes em que saio para falar aos jovens adultos de nossa igreja, e que me exponho a um momento de perguntas e respostas, é fatal que venha a pergunta sobre sexo. Pode ou não pode? Eu já tenho a resposta pronta que o Senhor me deu na última vez. Sujeito que pergunta se pode, não pode. Porque quem pergunta pode, não pode, é criança. Criança não pode. Quem é adulto não pergunta pode, não pode. Então, se você está perguntando, será que eu posso? Não pode. Mas é fatal que a pergunta vem, porque é um conflito latente. E não é que o pessoal pergunta porque está lá se segurando e torcendo para o pastor falar que pode. É que o pessoal está geral e está louquinho para o pastor liberar para atenuar a culpa. Não é que está se contendo e esperando o pastor liberar. O pastor não tem esse poder todo. Graças a Deus. Então, luxúria, minha gente, é um assunto seríssimo. E o que é que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz para nós que nós devemos andar em espírito para não satisfazer os desejos da carne. Complicou bastante. Porque o espírito deseja o que é contrário à carne, e a carne deseja o que é contrário ao espírito. Eles estão em conflito um com o outro. E como é que eu leio essa palavra? Na minha adolescência eu lia esta palavra da seguinte maneira. E na minha adolescência, eu vou ser bem claro, porque já pisei na lama mesmo, já pus o pé na jaca. Era assim, a carne é pecado, então era um cachorrinho preto. O espírito é a pureza, é um cachorrinho branco. O cachorrinho preto e o branco é que ficam brigando. O que você alimentar mais é o que vai ganhar a luta. Então, como é que eu lia esse texto aqui? Dizendo, se eu andar em espírito, eu vou conseguir dominar o cachorrinho preto. Se eu andar em espírito, eu vou anular completamente o meu apetite sexual. Eu vou trazê-lo no cabresto. Se não anular completamente, porque um dia eu ouvi essa seguinte história que fez um mal, mas um mal danado à minha consciência e ao meu coração piedoso. Eu era piedoso, viu pessoal? Quando eu era adolescente eu era bem piedoso. Eu estava numa roda de pastores, ouvindo um missionário contando outro pastor e tudo mais, eu ali com os meus 18, 19, impressionado com aquela piedade. E eu não sei por que cargas d'água, um pastor começou a falar de sua dificuldade de tentação com sexo. O outro virou e disse assim, você ainda está nesse nível de tentação? Aí eu pensei, como assim será um nível? Sabe o que isso gerou em mim? A seguinte consciência, quanto mais santo eu fosse, menos eu teria tentação na área de sexo. Eu criei na minha cabeça um sexômetro espiritual. Desejo de sexo, pensamento em sexo, contrário a ser piedoso e ser santo. Eu tenho que ou não pensar, ou dar um jeito de, assim que pensar, pular na piscina e treinar 1000 metros de natação, ou lutar judô, qualquer coisa, mas deixar o negócio. Eu olho para esse texto hoje e vejo o seguinte, como se o apóstolo Paulo fosse alguém que estivesse a nos dizer o seguinte, parafraseando 2000 anos antes o Charles Chaplin, que disse, não sois máquinas, homens é que sois. Eu acho que o apóstolo Paulo está dizendo, não sois bichos, homens é que sois. Não sois bichos. A carne tem desejos, o corpo tem apetites,
Mas nós somos humanos e nós temos a prerrogativa de decidir o que fazemos com os nossos apetites e com os nossos desejos. Desejo não é pecado. Vontade não é pecado. Gostar da coisa não é pecado. Eu diria que pecado é não gostar. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não vivam como animais. Não vivam como bichos. Sabe como vive o bicho? O bicho vive de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e por aí vai. Vocês são seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito. Então façamos um caminho de transcendência da nossa animalidade, da nossa bestialidade. Esse é o convite do Evangelho. O incrível é que é possível ser animal casto. E é possível transcender a animalidade sem ser casto. Mas isso não é palavra para qualquer um. Já vão dizer por aí que o pastor liberou. Estou ciente. Quem quiser usar o que eu falar para justificar a sua safadeza, vai usar. E aí já não é um problema entre mim e quem usa. É uma questão entre quem usa, com intenção equivocada, e o Senhor, porque ninguém presta contas a mim. Presta contas ao Senhor e eu também ao Senhor presto contas. Por isso, fiz essa opção de ser o mais claro e explícito que eu puder. Transparente e dizer realmente o que creio e o que penso. O que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós é nos chamando a transcendermos a nossa animalidade, a vivermos uma humanidade digna. A questão não é se eu faço sexo ou não faço sexo. A questão é, se eu não faço e sou gente suficiente para deixar de fazer. E se faço, eu sou gente suficiente para fazer bem feito como se deve fazer. A questão não é sexo ou não sexo. A questão é você é bicho ou você é gente. Você é cativo da carne, nesse sentido pejorativo, a carne degenerada, a carne com apetites desgovernados, descontrolados. Ou você é alguém cuja dimensão espiritual capacita a conviver com a sua dimensão animal. Porque nós seres humanos somos isso. Nós fomos criados do pó da terra, corpo, animalidade. E foi soprado em nós o fôlego da vida, espírito, espiritualidade. Nós convivemos com essas duas coisas, não podemos negar nenhuma nem outra. É o dualismo grego que vai impor sobre nós esta sensação de que o corpo é do pecado e o espírito é do divino. Jonathan Winters disse, resumindo essa mentalidade, que nós pensamos que Deus habita o nosso coração e o diabo habita o meio das nossas pernas. Não é verdade. Deus nos habita por inteiro. Deus nos quer habitar por inteiro. Há muito que se poderia dizer, mas o que me proponho a lhes oferecer esta noite é o que me parece mais básico e consensual da tradição da espiritualidade cristã. Como nós cristãos respondemos à luxúria? Os solteiros com castidade, os casados com fidelidade. Os solteiros com castidade, o casado ou os casados com fidelidade. Mas não é tão simples quanto parece. Por exemplo, quanto sexo ilícito se pratica no casamento? Quanto sexo ilícito se pratica no casamento entre cônjuges? Quantos maridos estupram suas mulheres? Quantas mulheres se prostituem para os seus maridos? Quantos homens usam o corpo de suas esposas sem assumi-las integralmente como suas mulheres e mulheres de suas vidas? Quantas mulheres cumprem obrigações
Por que não tem outra saída e alternativa? Estão casados. Estão na cama. Fazendo sexo. Alguém diria, legítimo. São casados? São. Ah, beleza. Não. Podem ser casados. Podem ser cônjuges. Podem estar na mesma cama. E podem ser dois bichos. Castidade. Castidade é castidade. Jesus disse o seguinte: se alguém olhar com um olhar impuro, já cometeu adultério. Alguém disse que o olhar impuro é o segundo olhar. Quando o sujeito vem andando assim, ele olha, aí olha de novo. Aí já pecou. Por isso é que no seminário a gente combinava de olhar uma vez só. Olha e já não olha duas vezes, olha e já fica olhando. Olhar com olhar impuro. Olhar com olhar impuro não é o mesmo que olhar com desejo. Olhar com olhar impuro não é o mesmo que olhar apreciando o belo. Olhar com olhar impuro não é o olhar masculino. Com licença da expressão, um bom nariz sente todos os cheiros que lhe são possíveis à distância. É sinônimo de boa saúde emocional, espiritual, psíquica, física, que um homem se sinta atraído por uma mulher bonita. Que uma mulher se sinta despertada no seu desejo por um homem que porventura lhe atraia. Por quê? Porque não é razoável que eu imagine que o meu desejo não será despertado para qualquer outra mulher senão a minha. É o mesmo que desejar que o meu nariz só sinta um cheiro. O meu nariz sente todos os cheiros que passam por ele. Agora, um bom dono de nariz sabe aonde põe o nariz. Portanto, o meu desejo pode ser atiçado, despertado, chamado a atenção durante o dia, 1, 2, 10, quantas vezes for. E quanto mais eu só pensar naquilo, mais vezes será. Que dizia a mamãe que quem procura acha. Outro dia conversei com um homem viciado em sexo, destruindo sua família. Ele disse, pastor, eu não sei como é que é, parece que eu tenho um negócio que atrai. Eu falei, você tem mesmo, é a sua cabeça doente. Você transpira isso, atrai mesmo. Então, não é motivo de minha culpa, mas quando o meu desejo é aflorado. Mas é minha responsabilidade o que eu faço com o meu desejo. É minha responsabilidade a mulher que transformo, com licença da expressão transformar, e com licença da expressão objeto, a mulher que transforma em objeto do meu prazer. É minha responsabilidade. Então, olhar com olhar impuro é um olhar com maquinação. É um olhar com intenção. É um olhar com planejamento. É um olhar com assédio. É um olhar com desejo explicitado. É um olhar com um desejo transgressivo explicitado. É isso que é o adultério. É esse olhar de quem, no fundo, diz assim, se eu tivesse certeza que não seria pego, eu iria até o fim. Aí está um coração adúltero. Não, mas eu não fiz sexo com ela. Não interessa se fez ou não fez. Não, mas eu não fiz sexo com ele. Não interessa se fez ou não fez. Porque a questão não é o quanto de sexo, a questão é o quanto de sexo tem dentro de você. E como é que você olhou para o outro, como um bicho, como uma presa faminta que vai devorar o outro para a sua satisfação e jogar o osso fora, o bagaço fora, cuspido depois do seu prazer? Ou você olhou com dignidade? Essa é a grande questão. A castidade está aí nesta capacidade de ser humano, de ser respeitoso. Quando o sexo é legítimo e quando não é? A Bíblia diz para nós.
Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Fiz para mim a seguinte compreensão. Primeiro, sexo é legítimo entre pessoas autônomas e emancipadas. Pessoas que já são adultas e são responsáveis por si mesmas. Que assumem a responsabilidade de suas decisões. E que assumem as consequências de seus atos. Então, para essas, o sexo é legítimo. Por exemplo, meu filho vai fazer filho para que eu cuide? Minha filha vai fazer filho para eu cuidar? Não. Minha filha faz filho para ela cuidar. Meu filho faz filho para ele cuidar. Autonomia e emancipação. Liberdade. Pessoas livres. Eu sou casado com Silvia Regina. Com ela sou uma só carne. Para qualquer cama que eu for, ela vai junto. Logo eu só posso ir para a cama dela. É assim. Eu sou uma só carne com uma mulher. Para qualquer cama que eu vá, ela vai junto. Logo, eu só posso ir para a cama dela. Eu não sou livre para realizar o meu desejo com outra mulher que não seja a minha mulher. Sou adulto, sou emancipado, mas eu não sou livre para realizar o meu desejo com outra mulher que não seja a minha mulher. Sou casado. Mas, deixa pai e mãe, emancipado, autônomo, faz uma só carne, é livre para fazer uma só carne, mas une-se à sua mulher, une-se, faz-se com a mulher ou com o homem uma aliança de vida, há um compromisso de relacionamento longevo, de entrega mútua e de uma admissão da vida por inteiro. Não é uma aventura de sábado à noite, é uma caminhada. Não é uma transa, é uma conjugalidade. Não é sexo de bicho, de prazer animal. É uma relação de amor, de afeto, uma construção profunda em que eu vou curar esta mulher vai me curar. Onde eu vou amar esta mulher vai me amar. Onde eu vou aprender a ser homem com esta mulher vai aprender a ser mulher comigo debaixo do meu olhar masculino. Isso é casamento. É assim que a Bíblia diz. E é por aí que a gente anda. Então, quando o sexo é legítimo? Quando acontece isso. Por isso é que nós dizemos assim, que sexo é para o casamento. Agora, qual é o fenômeno da nossa sociedade? Os jovens e jovens adultos e adultos com vida sexual ativa sem casamento. Bom, eles estão casados e não sabem. Só que estão num péssimo casamento. Estão casados pela metade, ou casamento de 20% de compromisso. Por exemplo, o sujeito tem uma namorada e tem vida sexual ativa com a sua namorada por 1 ano e meio. Aí tem outro namorado, aí a menina tem vida sexual ativa com o namorado mais 7 meses. Aí depois transou com 3 caras, 3 fins de semana diferentes, 3 caras diferentes, porque estava sozinha. Aí depois arrumou um noivo, vai casar. Vai casar. Aí vem para o pastor vai fazer esse casamento. Bom, já deve ser o 6º casamento dela. Não é o primeiro. É o 6º. O 7º, o 8º, sei lá quantos. É o 7º, depois de 6 péssimos casamentos. Porque casamentos pela metade. Porque se faz uma só carne, mas não se deixa pai e mãe, não se assume integralmente. Eu não casei com a sua família, casei com você. Mentira. Casou, levou tudo. Aí, já era. Casou, levou tudo. Tem que assumir todo o passivo. Todo. Casou, levou. Isso é casamento, é uma história, são 2 histórias. A partir de agora, do casamento, eu digo assim, não existe mais o seu e o meu, existe o nosso, a sua lágrima é minha lágrima, a sua alegria é minha alegria, a sua dor é minha dor, a sua história é minha história. O que é problema seu é meu problema, o que é benefício seu é meu benefício, nós somos um só. Isso a Bíblia chama de casamento. Por isso é que eu não me iludo. É que casamento, meus irmãos, a gente não casa nem no cartório nem na igreja. O pessoal diz assim, pastor, você vai fazer o casamento do fulano? Eu digo, não. Eu vou lá orar pelo casal.
Já disse isso, alguns casais eu vou pedir para Deus abençoar, outros casais eu vou pedir para Deus ter misericórdia, eu vou lá orar. Eu não faço casamento. Não faço casamento. Até porque eu acho que casamento é uma coisa que se faz todo dia. Há casais que estão casados há 10 anos, mas o marido ainda não deixou pai e mãe. Há casais que estão casados há 15 anos, mas a mulher ainda não se uniu ao seu marido. Ele é ele, ela é ela. Ela tem a vida dela, os interesses dela, as prioridades dela, os desejos dela, os sonhos dela, e ele é um viabilizador. É um patrocinador, é um financiador. Ela ainda não se uniu, não casou ainda. Na ordem bíblica, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Na nossa sociedade, são uma só carne. Aí aos pouquinhos, quando dá, vai deixando pai e mãe. Se for conveniente, se une. Porque a nossa irmã disse, não sei por que estou falando, mas eu acho que nós descobrimos por que estava falando. Nossa irmã Marina Silva disse assim, problemas da nossa geração, adiamento do prazer e peso da responsabilidade. Nós queremos prazer em tempo real e, se possível, com nenhuma responsabilidade. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. Isso, viva assim e destrua-se a si mesmo e a tantas outras vidas. E aqui, eu quero ser bem honesto, mas de todo o meu coração, como eu tenho sido com você. Alguém aqui acha mesmo que não pratica o pecado da gula? Alguém aqui acha mesmo que vai para o inferno porque comeu um brigadeiro a mais? Porque repetiu a lasanha do domingo na casa da sogra? Você acha mesmo que Deus vai no portão do céu colocar o anjinho com fita métrica, tirar a cintura? Ah, obeso, gula, desce. Você acha? Não é assim, né, minha gente? Portanto, alguém acha mesmo que vai para o inferno quem tem vida sexual ativa e não é casado, ou quem transou, deixou de transar? A questão não é Deus castiga, não é pecado, Deus condena. A questão não é pecado, vai para o inferno. A questão é que o apóstolo Paulo diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Sabe o que eu assisto nessa geração de relacionamentos fugazes, de cama em cama, de prazer de fim de semana, de postergação da construção de família? Aos poucos a capacidade de construir família vai se perdendo. E aos poucos aquilo que é um prazer de cada fim de semana vai se tornando uma angústia de solidão. E a maior queixa que eu tenho no meu coração pastoral não é de gente que diz assim, pastor, estou fazendo tão pouco sexo, pastor, ore por mim, pastor. A maior queixa que eu tenho é assim, pastor, eu já fiz sexo demais e estou vazio. Eu já tive demais e estou vazia. Essa é a queixa. Porque o nosso apetite legítimo não é de sexo. Nós não somos bichos. Nós não vivemos os ciclos do cio. Nós somos gente para amar, dar amor, receber amor. E quando a Bíblia Sagrada vai dizer assim, meu querido, minha querida, não entregue o seu corpo à promiscuidade. Se você vai fazer sexo ou deixar de fazer sexo, no casamento ou fora do casamento, olhe para o céu, olhe para o espelho, pergunte-se a si mesmo diante de Deus e a si mesma diante de Deus, eu sou bicho ou eu sou gente? Eu estou me tratando com dignidade e tratando o meu parceiro, a minha parceira com dignidade. Há legitimidade, grandeza, beleza, afeto, amor nesta relação. Eu não quero saber se é casado ou deixou de ser casado, se você é divorciado, se você é solteiro, se você é namorado. Eu quero saber o seguinte, você é adulto, você é livre. Você diante de Deus está comprometido a ter este seu parceiro e a sua parceira com dignidade e assumi-lo por completo. Então desfrute
Desfrute, porque o sexo é legítimo e é um prazer legítimo. O sexo é divino, mas ele não pode ser bestial e animal como tem sido. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Seria o caso de nos perguntarmos em nossas relações de afeto, nessa relação há amor, há alegria, há paz, há paciência, há bondade, há fidelidade, há temperança, há disposição ao sacrifício, há compromisso de perdão, há intenção de andar uma segunda milha, há o desejo da entrega plena. Essas são as perguntas legítimas. Por isso é que o que a nossa sociedade faz com o sexo é grotesco, é bestial, é desumano. O caminho de Deus para nós é um outro caminho. É um caminho de uma aliança. De uma aliança entre pessoas que se amam e se assumem diante de Deus. Com dignidade, diante umas das outras e diante da sociedade a quem ou diante da qual devem refletir e espelhar não apenas um padrão de humanidade, mas um padrão de relacionamento humano. Nós somos assim. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Jesus. Nós estamos presentes na sociedade dizendo: olhem para nós e aprendam a ser gente. Olhem para nós e aprendam a ser casal. Olhem para nós e aprendam a amar. Olhem para nós e aprendam a construir família. Olhem para nós e aprendam a desfrutar do sexo. Olhem para nós e aprendam o que é, de fato, viver e ter prazer aos olhos de Deus e com a bênção de Deus. A minha oração mais sincera, ao terminarmos esta singela caminhada pelos 7 pecados capitais, é que tenhamos sido chamados, mais uma vez, na consciência, pela voz do Espírito Santo de Deus e por essa bendita palavra, a nossa humanidade em Cristo Jesus. A transcendermos essa nossa animalidade e deixarmos o Espírito Santo de Deus forjar em nós a nossa mais legítima, verdadeira e plena humanidade, a semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador e Rei. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Eu queria convidar você a ficar em pé, para convidar você a se ajoelhar depois. Eu queria que nós cantássemos: dias bons eu já vivi, dias maus também, eu conheço os dois. E eu quero me colocar de joelhos novamente e retomar o caminho de uma vida de plenitude, de dignidade, de grandeza, onde a humanidade de Jesus de Nazaré seja formada em mim. Eu quero a vitória nesse caminho sobre o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula, a luxúria. Senhor, de joelhos eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Eu imagino que, na verdade, todos nós deveríamos atender esse apelo. Todos nós. Mas eu quero fazer um apelo especial àqueles que estão caídos à beira do caminho e decidem levantar-se novamente para que continuem a caminhar na direção de uma vida digna diante de Deus. Uma vida que seja vida de felicidade e de glória para Deus. Você que diz assim: eu tinha desistido, eu tinha me deixado levar, porque eu me cansei de lutar contra essas forças todas. Mas eu quero retomar o caminho da santidade, eu quero retomar o caminho da dignidade, o caminho da beleza, o caminho da grandeza humana, para a glória de Deus, no poder do Espírito, no Espírito que habita em mim, que age em mim, que pode produzir esse fruto em mim. Enquanto nós cantamos, se você quiser, eu teria muita alegria em orar por você e com você. Pode sair do seu lugar e vir aqui e recomeçar a sua caminhada, e recomeçar a escrever a sua história, a sua peregrinação
no discipulado com Jesus. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus e Pai. Ó Deus, nosso Pai, nós clamamos de joelhos esse derramar da Tua graça, que cura, que sara, que restaura, que refaz, que reconstrói, que salva. Essa Tua graça nós clamamos. Ó Pai, como o pecado nos machucou e nos machuca, como temos feridas abertas dentro de nós, pedimos derrama da Tua graça e desse Teu poder de salvar. E na autoridade que há em o nome de Teu Filho Jesus, ministra pelo Teu Espírito Santo em cada coração, em cada um que Te busca, que a Ti clama, que de joelhos está diante de Ti. Pai, no poder do Teu Espírito, visita memórias, histórias, reescreve histórias, refaz caminhos, abre novos horizontes, novas possibilidades, novo futuro de paz, de esperança, como o Senhor tem prometido para os Teus filhos. Nós todos, ó Pai, estamos quebrantados diante de Ti. Trazemos as nossas dores, mas trazemos a nossa gratidão, nosso louvor. Nós trazemos, Senhor, a nossa adoração. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Abba, Pai. Por isso a Ti clamamos. Tem misericórdia de nós. Recebe a consagração das nossas vidas pelo Teu Espírito. Restitui a cada um de nós essa nossa humanidade que reflete a Tua imagem, reflete a Tua glória, reflete a Tua beleza. Faze de nós gente como Teu Filho Jesus. O que o Senhor começou a fazer, continua. Leva adiante, leva mais fundo. Fala mais conosco. Interfere mais em nosso pensar, em nosso sentir, em nosso falar. Quebranta mais a nossa vontade. Chama-nos com voz mais forte, com mão mais pesada de misericórdia e de amor. Pai, nós Te agradecemos por esse doce privilégio de descansar a vida aos Teus cuidados. Nós Te agradecemos, louvamos o Teu nome e deixamos aos Teus pés as nossas coroas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, deixamos aos Teus pés e nos vestimos lavados pelo sangue de Teu Filho Jesus. Leva-nos em paz, com essa Tua paz que excede todo entendimento, e produz em nós, pelo Teu Espírito, esse fruto bendito que tanto ansiamos: amor, paz, alegria, bondade, temperança, amabilidade, paciência, mansidão, fidelidade. Dá-nos isso que está em Tuas mãos, constrói isso em nós para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos assim, Pai, com gratidão, na certeza da nossa oração respondida, porque oramos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, e oramos para a Tua glória. Assim nós clamamos, assim nós Te adoramos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém, amém.